Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura de Harry Potter e as Relíquias da Morte. É o último livro da saga do Harry Potter. Então hoje nós vamos ler o capítulo 28, O Espelho Desaparecido. Vamos lá? Os pés de Harry tocaram na estrada. Ele viu a rua principal de Hogsmeade penosamente familiar. Vitrines apagadas, os contornos escuros das montanhas além, a curva da estradinha que a ligava a Hogwarts à frente e a luz das janelas do Três Vassouras. E com um sobressalto, lembrou-se com absoluta precisão de como aparatara ali, quase um ano antes, sustentando um Dumbledore desesperadamente fraco. Tudo isso no segundo em que descia, e então, quando largou os braços de Rony e Hermione, aconteceu. O ar foi cortado por um grito que lembrava o de Voldemort ao perceber que a taça fora roubada. Despedaçou todos os nervos do corpo de Harry, e ele percebeu imediatamente que fora causado por sua aparição. Quando olhou para os amigos sob a capa, a porta do Três Vassouras se escancarou, e uma dúzia de comensais da morte de vara e capuz correu para a rua, empunhando as varinhas. Harry segurou o pulso de Rony ao vê-lo erguer a varinha. Havia bruxos demais para estuporar, até porque uma tentativa denunciaria sua posição. Um dos comensais da morte acenou com a varinha e o grito parou, ainda ecoando nas montanhas distantes. "Accio Capa!" rugiu o comensal. Harry segurou-a pelas dobras, mas a capa não tentou lhe escapar. O feitiço convocatório não a afetara. "Então, não está embaixo do seu chale, Potter?" berrou o comensal da morte que tentara o feitiço, e voltando-se para os companheiros, "Espalhem-se, ele está aqui." 6 dos comensais saíram em sua direção. Harry, Ron e Hermione recuaram o mais rápido possível para a rua lateral mais próxima e por um triz não foram pegos. Os garotos aguardaram no escuro, escutando gente correndo para cima e para baixo, os feixes de luz das varinhas dos bruxos varrendo a rua à sua procura. "Vamos embora", cochichou Hermione, "desaparatar agora." "Grande ideia", disse Rony, mas antes que Harry pudesse responder, um comensal gritou: "Sabemos que você está aqui, Potter, e não tem como escapar. Nós o encontraremos." "Estavam de prontidão", sussurrou Harry. "Armaram aquele feitiço para avisá-los da nossa chegada. Imagino que tenham feito alguma coisa para nos segurar aqui, nos encurralar." "Que tal uns dementadores?" gritou o outro comensal da morte. "Se os deixássemos à vontade, eles não demorariam a encontrá-lo." "O Lorde das Trevas não quer que ninguém mate Potter, exceto ele." "E os dementadores não iriam matar Potter? O Lorde das Trevas quer a vida dele, não a alma. Será mais fácil matá-lo se tiver sido beijado antes." Ouviram-se rumores de aprovação. O temor apoderou-se de Harry. Para repelir os dementadores, teriam que produzir patronos, e isso os denunciaria na mesma hora. "É melhor desaparatar, Harry", sussurrou Hermione. Quando ela pronunciava essas palavras, ele sentiu um frio anormal baixando sobre a rua. A luz ambiente foi sugada até as estrelas, fazendo-as desaparecer. Na escuridão de breu, Harry sentiu Hermione agarrar seu braço, e juntos eles rodopiaram. O ar que precisavam para se mover parecia ter se solidificado. Não poderiam desaparatar. Os comensais da morte tinham lançado seus feitiços eficientemente. O frio começou a cortar cada vez mais fundo a pele de Harry. Ele, Rony e Hermione recuaram para a rua lateral, tateando o caminho ao longo da parede, procurando não fazer ruídos. Do outro lado da esquina, deslizando silenciosamente, vinham dementadores. 10 ou mais deles, com suas capas pretas e suas mãos feridas e podres, visíveis porque seu negrume era mais denso do que o da rua. Poderiam sentir o medo por perto? Harry tinha certeza que sim. Eles pareciam estar avançando mais depressa agora, inspirando daquele jeito arrastado e vibrante que ele detestava, saboreando o desespero no ar, fechando o cerco. Ergueu a varinha. Não queria ganhar o beijo do dementador, fossem quais fossem as consequências. Foi em Rony e Hermione que ele pensou ao sussurrar: "Expecto Patronum."
O veado prateado irrompeu de sua varinha e atacou. Os dementadores se dispersaram e ouviu-se um grito de triunfo em algum lugar fora de vista. É ele, lá embaixo, lá embaixo! Viu o patrono dele? Era um veado! Os dementadores tinham retrocedido, as estrelas estavam reaparecendo e os passos dos comensais da morte se tornaram mais pesados. Mas antes que Harry, em seu pânico, pudesse decidir o que fazer, ouviu bem perto um rangido de ferragem, uma porta se abriu do lado esquerdo da rua estreita e uma voz áspera disse: Potter, entre, depressa! Ele obedeceu sem hesitação. Os três se precipitaram pela porta aberta. Suba, não dispa a capa e fique quieto, murmurou um vulto alto que passou por eles e saiu, batendo a porta. Harry não fazia ideia de onde estavam, mas agora via, à luz vacilante de uma única vela, o bar sujo com o piso forrado de serragem do cabeça de javali. Eles correram para trás do balcão e por uma segunda porta que levava a uma escada bamba, que eles subiram o mais rápido que puderam. Desembocaram em uma sala de visitas com um tapete puído e uma pequena lareira, no alto da qual estava pendurado um grande retrato a óleo de uma garota loura que contemplava a sala com um ar de meiguice apática. Os gritos na rua chegaram aos seus ouvidos. Ainda usando a capa de invisibilidade, eles foram pé ante pé até a janela suja e espiaram para baixo. Seu salvador, que Harry agora reconhecia como barman do cabeça de javali, era a única pessoa que não estava usando um capuz. E daí? Berrava ele para um dos rostos encapuzados. E daí? Vocês mandaram dementadores na minha rua e jogam um patrono contra eles. Não vou admitir que se aproximem de mim. Já lhes disse, não vou admitir isso. Aquele não era o seu patrono, contestou um comensal da morte. Era um veado, era o do Potter. Veado? Rugiu o barman, sacando a varinha. Veado? Seu idiota! Specto patrono! Um bicho enorme e chifrudo irrompeu da varinha e, de cabeça baixa, avançou para a rua principal e desapareceu de vista. Não foi isso que vi, retrucou o comensal da morte, embora com menos convicção. O toque de recolher foi violado, você ouviu o barulho, disse um dos seus colegas ao barman. Alguém estava na rua contrariando o regulamento. Se eu quiser pôr o meu gato para fora, porei, e dane-se o seu toque de recolher. Você disparou o feitiço Miadura? E se disparei? Vai me mandar para Azkaban? Me matar por meter o nariz fora da minha própria porta? Então faça isso, se é o que quer, mas espero para o seu bem que não tenha tocado na marca negra para convocá-lo. Ele não vai gostar de ser chamado para ver a mim e ao meu velho gato. Ou será que vai? Não se preocupe conosco, respondeu um dos comensais da morte. Preocupe-se com o seu desrespeito ao toque de recolher. E onde é que gente de sua laia irá traficar poções e venenos quando fecharem meu bar? Que irá acontecer com seus bicos? Você está nos ameaçando? Não abra a boca, e é por isso que vocês vêm aqui, não é? Continuo dizendo que vi o veado patrono, gritou o primeiro comensal da morte. Veado? Rugiu o barman. É um bode, idiota. Tudo bem, nos enganamos, disse o segundo comensal da morte. Desrespeite o toque de recolher outra vez e não seremos tão indulgentes. Os comensais da morte voltaram para a rua principal. Hermione gemeu de alívio, desvencilhou-se da capa e se sentou em uma cadeira de pernas bambas. Harry fechou bem as cortinas, depois retirou a capa de cima dele e de Rony. Ouviram o barman no andar térreo trancar a porta do bar e em seguida subir a escada. Um objeto sobre o console da lareira chamou a atenção de Harry. Um pequeno espelho retangular aprumado ali, logo abaixo do retrato da garota. O barman entrou na sala. Seus idiotas infelizes, disse rispidamente, olhando de um para o outro. Que ideia foi essa de virem aqui? Obrigado, disse Harry. Não sabemos como lhe agradecer. Salvou nossas vidas. O barman resmungou. Harry se aproximou dele, estudando o seu rosto, tentando ver sob a cabeleira e barba grisalhas e grossas. Ele usava óculos. Por trás das lentes sujas, os olhos eram muito azuis e penetrantes. É o seu olho que tenho visto no espelho? Fez-se silêncio na sala. Harry e o barman se fitaram. Você mandou o Dobby? O barman assentiu e olhou para os lados, procurando o elfo. Pensei que ele estivesse com você. Onde o deixou? Está morto, disse Harry.
Bellatrix Lestrange o matou. O rosto do barman não demonstrou emoção. Passado um momento, ele disse: lamento saber, eu gostava daquele elfo. Ele se virou, acendendo as luzes com toques de varinha, sem olhar para nenhum dos garotos. Você é Aberforth? Disse Harry para as costas do homem. Ele não confirmou nem negou, mas se curvou para acender a lareira. Como conseguiu isso? Perguntou Harry, atravessando a sala até o espelho de Sirius, a duplicata do que ele quebrara quase 2 anos antes. Comprei-o de Dunga, mais ou menos há 1 ano, disse Aberforth. Alvo me disse o que era. Tenho tentado manter um olho em você. Rony ofegou. A corça prateada, exclamou. Foi você também? Do que está falando? Perguntou Aberforth. Alguém mandou uma corça patrono até nós. Com um cérebro desses, você poderia ser comensal da morte, filho. Não acabei de provar que o meu patrono é um bode? Ah, disse Rony. Bem, estou com fome, acrescentou justificando-se. Sua barriga deu um enorme ronco. Tenho comida, disse Aberforth e saiu da sala, reaparecendo momentos depois, com uma grande forma de pão, queijo, uma jarra de metal com hidromel que depositou em uma mesinha à frente da lareira. Famintos, eles comeram e beberam, e por algum tempo o silêncio foi quebrado apenas pelos estalidos do fogo na lareira, o tintilar das taças e o som de mastigação. Certo, disse Aberforth quando eles terminaram de comer e Harry e Rony se afundaram sonolentos nas poltronas. Precisamos pensar na melhor maneira de tirá-los daqui. Não pode ser à noite. Vocês ouviram o que acontece se alguém sai à rua depois do escurecer. Dispara o feitiço meadura, e eles cairão sobre você como tronquilhos em ovos de fadas mordentes. Não acho que consiga passar um bode por um veado uma segunda vez. Esperem amanhecer, quando é suspenso o toque de recolher. Então podem tornar a vestir a capa e partir a pé. Saiam direto de Hogsmeade, subam a montanha e poderão desaparatar de lá. Talvez vejam Hagrid. Está escondido com Grope em uma caverna desde que tentaram prendê-lo. Não vamos embora, respondeu Harry. Precisamos entrar em Hogwarts. Não seja idiota, moleque, disse Aberforth. Temos que entrar. O que tem de fazer? Retorquiu Aberforth, inclinando-se para a frente. É ir o mais longe que puderem. Você não está entendendo. O tempo é curto. Precisamos entrar no castelo. Dumbledore, quero dizer, o seu irmão, queria que nós... A luz das chamas deixou as lentes sujas dos óculos do bruxo momentaneamente opacas, de um branco forte e chapado, e Harry se lembrou dos olhos cegos de Aragog, a aranha gigantesca. Meu irmão Alvo queria muitas coisas, e as pessoas tinham o mau hábito de saírem feridas enquanto ele executava os seus planos grandiosos. Afaste-se da escola, Potter, e saia do país se puder. Esqueça o meu irmão e seus esquemas imaginosos. Ele foi para um lugar onde nada disso pode atingi-lo, e você não lhe deve nada. Você não está entendendo, repetiu Harry. Ah, será que não? Replicou Aberforth mansamente. Você acha que eu não compreendi o meu próprio irmão? Acha que conhecia Alvo melhor do que eu? Não foi isso que eu quis dizer, respondeu Harry, cujo cérebro estava lento de exaustão e excesso de comida e vinho. É que ele me deixou uma tarefa. Deixou, foi? Uma tarefa boa, espero? Agradável? Fácil? O tipo de coisa que se esperaria que um garoto bruxo ainda não qualificado pudesse realizar sem muito esforço? Rony deu uma risada meio sem graça. Hermione demonstrava atenção. Não é fácil, não, disse Harry. Mas tenho que... Tem que? Por que tem que? Ele está morto, não está? Retorquiu Aberforth com rispidez. Deixe isso pra lá, moleque, antes que você acabe indo se juntar a ele. Salve-se. Não posso. Por que não? Harry sentiu-se desarmado. Não podia explicar. Então tomou a ofensiva. Mas você também está lutando. Você está na Ordem da Fênix. Estava. A Ordem da Fênix acabou. Você sabe quem venceu. Tudo está terminado. E qualquer um que finja que é diferente está se enganando. Aqui nunca será seguro para você, Potter. Ele quer muito você. Vá para o exterior, vá se esconder, salve-se. É melhor levar esses dois, indicou Rony e Hermione com o polegar.
Correrão perigo enquanto viverem, agora que todos sabem que estiveram trabalhando com você. Não posso ir embora, tenho uma tarefa. Passe a outro. Não posso, tem que ser eu. Dumbledore me explicou tudo. Ah, foi, é? Ele lhe contou tudo? Foi honesto com você? Harry queria de todo o coração responder sim, mas por alguma razão essa palavra simples não chegava aos seus lábios. Aberforth parecia saber o que ele estava pensando. Eu conhecia meu irmão Potter. Ele aprendeu a guardar segredos no colo de nossa mãe. Segredos e mentiras. E foi assim que fomos criados. E Alvo tinha um pendor natural. O olhar do velho se desviou para o retrato da moça sobre o console da lareira. Era, agora que Harry olhava o ambiente com atenção, o único quadro pendurado. Não havia fotografia de Alvo Dumbledore, nem de ninguém mais. Senhor Dumbledore? Perguntou Hermione timidamente. Essa é sua irmã, Ariana? É, confirmou Aberforth lacônico. Andou lendo Rita Skeeter, mocinha? Mesmo à luz rosada das chamas, ficou evidente que Hermione tinha corado. Eliphas Doge mencionou-a para nós, disse Harry tentando poupar Hermione. Aquele velho babão, murmurou Aberforth, tomando um gole de hidromel. Achava que o sol irradiava de todos os orifícios do meu irmão, é o que ele achava. Bem, muita gente tinha a mesma opinião. Vocês três, inclusive, pelo que vejo. Harry ficou calado. Não queria expressar as dúvidas e incertezas sobre Dumbledore que o vinham intrigando havia meses. Tinha feito sua escolha enquanto cavava a sepultura de Dobby. Tinha decidido continuar a seguir o caminho tortuoso e arriscado que Alvo Dumbledore lhe indicara. Aceitar que o diretor não tinha lhe dito tudo o que gostaria de saber e simplesmente confiar. Não desejava voltar a duvidar. Não queria ouvir nada que o desviasse do seu intento. Ele enfrentou o olhar de Aberforth, tão impressionantemente igual ao do irmão. Os olhos, muito azuis, davam a mesma impressão de estarem radiografando o objeto que examinavam. E Harry achou que Aberforth sabia o que ele estava pensando e o desprezava por isso. O professor Dumbledore tinha afeição por Harry, muita mesmo, disse Hermione em voz baixa. Tinha, é? Comentou Aberforth. É engraçado o número de pessoas por quem meu irmão tinha grande afeição e acabaram em situação pior do que se ele as tivesse deixado em paz. Como assim? Perguntou Hermione ofegante. Não se preocupe, respondeu o bruxo. Mas isso é uma afirmação muito grave, replicou a garota. O senhor está se referindo à sua irmã? Aberforth encarou-a sério. Seus lábios se mexeram, como se ele estivesse mastigando as palavras que refreava. Então, desatou a falar. Quando minha irmã tinha 6 anos de idade, ela foi atacada fisicamente por 3 garotos trouxas. Eles a viram produzindo feitiços, quando a espionavam pela sebe que cercava o quintal. Ela era pequena, não tinha controle sobre a magia. Nessa idade, nenhum bruxo tem. Imagino que o que viram os tenha apavorado. Eles se espremeram pela sebe e, quando ela não soube lhes mostrar o truque, exageraram ao tentar impedir a monstrinha de repeti-lo. Os olhos de Hermione estavam enormes à luz das chamas. Rony parecia ligeiramente nauseado. Aberforth se levantou, alto como alvo e inesperadamente terrível em sua cólera e na intensidade de sua dor. O que eles fizeram destruiu Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar a magia, mas tampouco conseguia se livrar dela. O seu poder voltou-se para dentro e a enlouqueceu. Irrompia dela quando não conseguia controlá-lo, e por vezes ela se tornava estranha e perigosa. Mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. Meu pai foi atrás dos filhos da mãe que tinham feito aquilo, continuou Aberforth, e os atacou. Por isso prenderam em Azkaban. Ele nunca se defendeu porque, se o ministério soubesse da condição de Ariana, ela teria sido recolhida aos São Mungus para o resto da vida. Seria considerada uma séria ameaça ao Estatuto Internacional de Sigilo, desequilibrada como ficara, a magia explodindo de dentro dela sempre que não conseguia refreá-la.
Tivemos que mantê-la a salvo e em silêncio. Mudamos de casa, espalhamos que era doentinha e minha mãe cuidava dela e tentava mantê-la calma e feliz. Eu era o seu favorito. E ao dizer isso, o encardido garoto de escola pareceu espiar através das rugas e da barba emaranhada de Aberforth. Não era o alvo. Ele ficava sempre no quarto quando estava em casa, lendo seus livros e contando seus prêmios, mantendo em dia sua correspondência com os nomes mais notáveis da magia da época, debochou Aberforth. Ele não queria se incomodar com a irmã. Ela gostava mais de mim. Eu conseguia convencê-la a comer quando não queria comer com a minha mãe. Eu conseguia acalmá-la se tinha um acesso de fúria, e quando estava tranquila, costumava me ajudar a alimentar os bodes. Então, quando completou 14 anos, entendem, eu não estava em casa. Se estivesse, poderia tê-la acalmado. Ariana se descontrolou, e minha mãe já não era tão jovem quanto antes. E foi um acidente. Ariana não pôde controlar. Matou a minha mãe. Harry sentiu uma horrível mistura de pena e repulsa. Não queria ouvir mais nada, mas Aberforth continuou a falar. E o garoto ficou imaginando quanto tempo decorrera desde a última vez em que ele tocara nesse assunto. E se de fato algum dia tocara. Esse imprevisto pôs fim à viagem de Alvo com Doguinho ao redor do mundo. Os dois vieram a Godric's Hollow para os funerais de mamãe, e em seguida Dodge partiu sozinho, e Alvo se acomodou no papel de chefe da família. Ha! Aberforth cuspiu nas chamas. Eu teria cuidado de Ariana, e disse isso a ele. Eu não fazia questão de frequentar a escola, teria ficado em casa. Ele me disse que eu tinha que terminar minha educação, e ele assumiria as obrigações de minha mãe. Um certo revés para o Sr. Gênio, pois não há prêmios por cuidar de uma irmã semilouca para impedi-la de explodir a casa a cada 2 dias. Mas ele se desincumbiu bem nas primeiras semanas, até a chegada dele. Agora, uma expressão realmente ameaçadora surgiu no rosto de Aberforth. Grindelwald. E finalmente, meu irmão teve um igual com quem trocar ideias, alguém tão genial e talentoso quanto ele. E o cuidado com Ariana passou a um segundo plano, enquanto eles tramavam seus planos para uma nova ordem em magia, procuravam relíquias e faziam o que mais despertasse seu interesse. Planos grandiosos para o benefício da bruxidade, e se uma garota deixasse de receber atenção, que importância teria quando o alvo da Dumbledore estava trabalhando para o bem maior? Mas, depois de algumas semanas, eu dei um basta. Dei mesmo. Já estava quase na hora de regressar a Hogwarts, então eu disse aos dois cara a cara como estou falando com vocês agora. E Aberforth olhou com superioridade para Harry, e não foi preciso muita imaginação para vê-lo adolescente, vigoroso e zangado, enfrentando o irmão mais velho. Disse-lhe, é melhor desistir agora. Não pode tirá-la daqui. Ela não tem condição. Não pode levá-la com você, seja lá onde quer que pretenda ir, quando estiver fazendo seus discursos inteligentes, tentando conquistar admiradores. Ele não gostou. Os olhos de Aberforth foram brevemente ocultados pela luz das chamas nas lentes dos óculos. Eles tornaram a aparecer brancos e cegos. Grindelwald não gostou de ouvir isso. Ficou irritado. Me disse que eu era um menino idiota tentando barrar seu caminho e o do meu genial irmão. Será que eu não entendia? Minha pobre irmã não precisaria mais ser escondida depois que tivessem transformado o mundo e tirado os bruxos da clandestinidade e ensinado aos trouxas qual era o seu lugar? Então tivemos uma briga. Eu saquei minha varinha, ele sacou a dele e fui atingido por uma maldição cruciatus lançada pelo melhor amigo do meu irmão. E Alvo tentou impedi-lo, e de repente nós 3 estávamos duelando. E os clarões e os estampidos assustaram Ariana. Ela não os suportava. A cor sumiu do rosto de Aberforth, como se ele tivesse recebido um ferimento mortal. E acho que ela quis ajudar, mas não sabia exatamente o que estava fazendo. E não sei qual de nós fez aquilo, poderia ter sido qualquer um de nós. E ela caiu morta. Sua voz falhou ao dizer a última palavra, e ele se largou na poltrona mais próxima.
O rosto de Hermione estava molhado de lágrimas, e Rony estava quase tão pálido quanto Aberforth. Harry sentia apenas asco. Desejou não ter ouvido aquilo. Desejou poder apagar tudo de sua mente. Estou tão penalizada, sussurrou Hermione. Foi-se, disse Aberforth com a voz embargada. Foi-se para sempre. Ele limpou o nariz no punho da camisa e pigarreou. É claro que Grindelwald deu fora. Ele já tinha uma história pregressa em seu país e não queria que Ariana fosse acrescentada à sua folha. E Alvo ficou livre, não? Livre do encargo da irmã, livre para se tornar o maior bruxo da... Ele nunca se livrou, protestou Harry. Perdão? Disse Aberforth. Nunca. Na noite em que seu irmão morreu, ele bebeu uma poção que o deixou fora de si. Ele começou a gritar, suplicando a alguém que não estava presente. Não os machuque, por favor. A culpa é minha. Machuque a mim. Rony e Hermione estavam de olhos arregalados para Harry. Ele jamais entrara em detalhes sobre o que acontecera na Ilha do Lago. Os fatos que se desenrolaram depois de que ele e Dumbledore voltaram a Hogwarts tinham eclipsado completamente todo o resto. Ele estava revivendo o passado com você e Grindelwald. Sei que estava, disse Harry, lembrando-se de Dumbledore choramingando e suplicando. Pensou que estivesse vendo Grindelwald machucar você e Ariana. Foi uma tortura para ele. Se você tivesse presenciado, não afirmaria que ele se livrou. Aberforth pareceu se perder na contemplação de suas mãos nodosas de veias saltadas. Depois de uma longa pausa, falou. Como pode ter certeza, Potter, de que meu irmão não estava mais interessado no bem maior do que em você? Como pode ter certeza de que não é dispensável, exatamente como a minha irmã foi? Uma pontada de gelo pareceu transpassar o coração de Harry. Não acredito. Dumbledore amava Harry, disse Hermione. Então por que não lhe disse para se esconder? Retorquiu Aberforth. Por que não lhe disse cuide-se bem, eis como sobreviver? Por quê? Disse Harry se antecipando a Hermione. Às vezes, a pessoa tem que pensar além da própria segurança. Às vezes, a pessoa tem que pensar no bem maior. Estamos em guerra. Você tem 17 anos, moleque. Sou maior de idade e vou continuar lutando, mesmo que você já tenha desistido. Quem disse que eu desisti? A Ordem da Fênix acabou, repetiu Harry. Você sabe quem venceu? Tudo está terminado e qualquer um que finja que é diferente está se enganando. Não digo que gosto disso, mas é a verdade. Não, não é, contestou Harry. Seu irmão sabia como liquidar você sabe quem e passou esse conhecimento a mim. E vou continuar até conseguir isso ou morrer. Não pense que não sei como isso poderá acabar. Há anos que sei. Ele esperou Aberforth caçoar ou argumentar, mas o bruxo não fez isso. Apenas franziu as sobrancelhas. Precisamos entrar em Hogwarts, repetiu Harry. Se não pode nos ajudar, esperaremos o dia nascer, deixaremos você em paz e tentaremos encontrar um jeito sozinhos. Se você puder, bem, agora será um bom momento para nos dizer. Aberforth permaneceu pregado em sua poltrona, fitando Harry com os olhos extraordinariamente semelhantes ao do irmão. Por fim, pigarreou, levantou-se, deu a volta à mesinha e se aproximou do retrato de Ariana. Você sabe o que fazer, disse ele. Ela sorriu, virou-se e saiu. Não como normalmente fazem os bruxos nos retratos, pelas molduras laterais, mas por uma espécie de longo túnel pintado atrás dela. Os garotos observaram seu vulto franzino se retirar e, finalmente, ser engolido pela escuridão. Hã? Que? Começou Rony. Só existe um modo de entrar agora, disse Aberforth. Vocês devem saber que bloquearam todas as antigas passagens secretas dos dois lados. Há dementadores em torno de todos os muros divisórios, patrulhas regulares dentro da escola, segundo informaram minhas fontes. O lugar nunca esteve tão fortemente guardado. Como espera fazer alguma coisa se conseguirem entrar com Snape na direção e os Carroll como seus assistentes?
Bem, a preocupação é sua, não é? Você diz que está disposto a morrer. Mas que? Perguntou Hermione, franzindo a testa para o quadro de Ariana. Um minúsculo ponto branco reaparecera no final do túnel pintado. E agora, Ariana retornava em direção à sala, aumentando de tamanho à medida que se aproximava. Mas havia outra pessoa em sua companhia, alguém mais alto, que vinha mancando com o ar agitado. Seus cabelos estavam mais longos do que Harry jamais vira. Parecia ter sofrido vários cortes no rosto, e suas roupas estavam rasgadas e poídas. Cada vez maiores se tornaram os dois vultos até suas cabeças e ombros ocuparem todo o quadro. Então, o conjunto girou para a frente, na parede, como uma portinhola, e surgiu a entrada de um túnel de verdade. E dele, com os cabelos demasiado crescidos, o rosto cortado, as vestes rasgadas, saiu com dificuldade um Neville Longbottom real, que soltou um urro de prazer, saltou do console e gritou: "Eu sabia que você viria! Eu sabia, Harry!" E aí, pessoal, que capítulo, hein? Agora que a gente está chegando perto do final, cada capítulo tem o seu encanto, a sua importância e o seu peso, né? E nesse capítulo especificamente, nós acabamos conhecendo, pelo menos dentro daquilo que nós conseguimos saber até agora, a história de Dumbledore. Então, provavelmente isso deve ser revelado de uma maneira um pouco mais intensa agora que vai daqui, né, 40 e poucos dias, que vai lançar o terceiro filme do Animais Fantásticos, que se chama justamente Os Segredos de Dumbledore. Então isso provavelmente deve ser esmiuçado, mas nesse capítulo nós já conseguimos ter um vislumbre bastante importante do passado do Dumbledore. E aí nós descobrimos que a Ariana tinha os poderes reprimidos por conta de trouxas que tiraram sarro dela, que torturaram ela em determinado momento, e que por não conseguir trabalhar isso, ela enlouqueceu. Também ficamos sabendo que ela tenta defender os irmãos quando morre, e que uma briga entre os dois irmãos Dumbledore e o Grindelwald levam à morte dela. E também ficamos sabendo que o próprio Dumbledore carrega esse arrependimento pelo resto da vida, tanto que se lembrou disso lá na caverna, onde ele foi tentar recuperar uma das Horcruxes. É impressionante, do ponto de vista literário, como a Rowling consegue amarrar todas as situações, né? Como ela consegue fazer com que as situações, que às vezes eram detalhes em filmes anteriores, de repente se tornem eventos importantes. E nós podemos ver duas coisas principais dentro deste capítulo. Primeiro, duas reações diferentes de pessoas diante do arrependimento, diante do sofrimento, diante da dor. Tanto o Aberforth como o Alvo perderam a irmã. Obviamente que o Aberforth sentiu mais porque ele era mais próximo dela, mas o Alvo também ficou arrependido pelo que aconteceu, tanto que carregou isso a vida inteira. Então, nós temos duas reações bastante diferentes. Em um caso, a dor causada tornou a pessoa amarga, e nós podemos ver que o Aberforth é uma pessoa amarga, apesar, né, dele ajudar o Harry, nós podemos ver pela mágoa que ele tem e pela forma como ele age que ele se tornou uma pessoa amarga. E o Dumbledore, que diante da dor, do sofrimento e do arrependimento, fez uma outra opção. Fez a opção de pensar no próximo e de passar o resto da vida ajudando o próximo, seja por meio da educação, seja por meio do combate às artes das trevas, tanto lá na época do Grindelwald, que agora está sendo retratado em Animais Fantásticos, como na época do Harry combatendo o Voldemort. Então nós temos duas formas de reagir diferente diante da mesma situação. E a questão do Harry falar que às vezes se tem que pensar num bem maior. E aí é bem problemático,
Porque sim, às vezes nós temos que pensar no bem maior, mas existe um limite para esse tipo de pensamento. Porque senão a gente cai na ideia bem maquiavélica de que os fins justificam os meios e não é bem assim que funciona. Então, em algumas situações, sim, pensar no bem maior é importante, mas tem um limite ético aí, né, que precisa ser considerado. Que não vem ao caso nesse momento do Harry, porque ele não está diante de um limite ético, né? O bem maior dele só leva em conta a escolha de sacrificar a vida dele e não de outras pessoas, quando ele toma essa atitude diante do Aberforth. Mas quando esse bem maior parte do pressuposto de sacrificar vidas que não sejam aquelas que a própria pessoa se voluntaria, aí a situação já é outra, aí já tem um dilema ético envolvido, aí você não pode colocar os fins justificando os meios o tempo inteiro. E por fim, o nome do capítulo, que faz a referência ao espelho, que o Aberforth estava usando para observar o Harry o tempo inteiro e que nos traz, né, o final do enigma de quem havia mandado o Dobby. No final acabou sendo o Aberforth que mandou o Dobby ajudar o Harry. Tem muita coisa ainda para acontecer, cada capítulo, como vocês podem ver, tem mais ação do que o outro. Resolveram começar a martelar aqui, desculpa gente, vai ficar uma martelação de fundo. Espero que vocês tenham gostado da leitura e acompanhem a gente até o fim nessa aventura maravilhosa que é o Harry Potter enquanto saga. Vejo vocês no próximo capítulo. Até lá!